né? Então, essa hiperglicemia, essa diabetes alta, ela acontece porque o meu corpo está saturado de açúcar, vamos entender assim. Os 4 sintomas clássicos da pessoa com diabetes: sede intensa, urina bastante, sente muita fome. Olá, sou Marcilene, sou enfermeira e esse é seu canal Açucareto de Educação em Diabetes Tipo 2. E hoje vamos para mais um episódio da série Diabetes por Dentro. Hoje você vai entender o porquê acontece a hiperglicemia, esse açúcar alto no sangue, ou a diabetes alta. É quando você verifica lá a sua glicemia capilar e ela dá lá acima de 160, por exemplo. E também os sintomas que você pode sentir caso você ainda não saiba que você é diabético. E como o enfermeiro pode te ajudar a diminuir essa glicose no sangue, esse açúcar no sangue, essa hiperglicemia, e também diminuir esses sintomas. Então, se esse assunto é importante para você, já te inscreve no canal e também compartilha com aquele amigo que precisa ouvir mais sobre educação em diabetes. O açúcar alto no sangue, a hiperglicemia ou diabetes alta. Por que acontece isso e você sabe como acontece isso? Esse excesso de açúcar, essa glicose alta, essa diabetes alta, ela acontece porque o teu corpo tá abarrotado de glicose, ele não consegue absorver mais glicose e transbordou, num termo geral. Certo? Porque o normal era a gente comer e o nosso corpo absorver a glicose. Mas ao longo dos anos, né? E eu tô falando com a pessoa com diabetes tipo 2, ao longo dos anos, a pessoa foi se alimentando com excesso de açúcar, acumulando gordura, principalmente gordura na barriga, e foi criando resistência à insulina. Quer dizer que o corpo ele não faz aquele papel normal de tirar o açúcar do sangue, de estar tão cheio que elas têm resistência em deixar o hormônio insulina, que é o hormônio que tira esse açúcar lá do sangue, a funcionar direito. Então, a gente tem uma interrupção do processo dessa chegada do açúcar, essa saída do açúcar do sangue. Então, essa hiperglicemia, essa diabetes alta, ela acontece porque o meu corpo está saturado de açúcar, vamos entender assim, ele está transbordando que ele não consegue absorver mais. Ele ficou tanto tempo não absorvendo, não conseguindo absorver a quantidade de açúcar que eu estava colocando na alimentação e não estava fazendo atividade física também, ele ficou tanto tempo transbordando que deu um defeito dessa absorção que a gente chama de resistência à insulina. Então, a hiperglicemia, esse que é a mesma coisa, que é esse açúcar alto, ou algumas pessoas chamam de diabetes alta, ou essa glicose alta no sangue, que todos esses termos são a mesma coisa, ela acontece ao longo dos anos. Né? Ela não acontece do dia para a noite, ela acontece num processo de 5, 10 anos que a gente vai fazendo, se alimentando com excesso, né? Tanto em quantidade quanto em quantidade de açúcar em si, principalmente, quanto na quantidade geral de alimento, e a gente vai acumulando. Lembra que tudo que você come vai se transformar no teu organismo. Então, se você comer excesso de açúcar, ele vai se transformar em glicose, né? Em glicose no sangue. E esse corpo, esse organismo, já está muito tempo exposto a essa quantidade de glicose alta e ele não consegue mais absorver e fica esse açúcar no sangue, ou a hiperglicemia. Quando você mede a sua glicose, em jejum no laboratório, ela começa a dar acima de 126, por exemplo.
E quando você mede a sua glicemia capilar, aquela glicemia da ponta de dedo, ela começa a dar 160, 150, por exemplo, principalmente se você já tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Claro que tem outros exames para detectar e para diagnosticar diabetes, mas esses são os mais comuns, tanto o exame de glicose em jejum no laboratório, né, e a glicemia capilar, né, aquela no exame da ponta de dedo, como mais uma forma de triagem em si, certo? Então, assim acontece no corpo essa hiperglicemia. E como saber se você está com excesso de açúcar no sangue? Primeiro é a questão dos exames. Mais simples de fazer é o de laboratório em jejum e o glicemia capilar. O de laboratório em jejum, ele tende a dar mais baixo que o glicemia capilar, certo? Então, os laboratórios geralmente adotam um valor parecido, né, de 99, abaixo de 99 ali, tá dentro da normalidade, mas tem um parâmetro de laboratório, e aí acima de 126 já começa uma pré-diabetes. Mas claro que só esses exames, se der esses valores próximos, mais baixos, eles não vão ser decisivos na questão do diagnóstico de diabetes ou não. Só se der muito alto. Mas aí tem outros exames complementares, como a hemoglobina glicada, dosagem de insulina, justamente para você fechar o diagnóstico de diabetes e também para saber se esse excesso de açúcar ele é pontual ou não, certo? Quando você sabe que ele é pontual, que ele não é pontual, que não é daquele momento, quando essa glicose dá acima de 200 acima de 250, então dificilmente com uma glicemia em jejum, o exame de laboratório em jejum dando 250, por exemplo, ele vai ser daquele momento, daquela alimentação que você comeu no dia anterior, dificilmente. Mas claro que com acompanhamento do médico, ele vai decidir os melhores exames para você e fazer a questão de diagnóstico para saber se esse excesso de açúcar no sangue, naquele momento, ele é pontual, é daquele momento, em consequência da alimentação anterior ou da alimentação do dia anterior, ou se é um problema já crônico de saúde, certo? Se já é diabetes. Então, é a forma de você saber se o excesso de açúcar no seu sangue. Fora o laboratório, a outra mais simples que você tem acesso à farmácia é a glicemia capilar, certo? A glicemia capilar ela é mais uma triagem, tá? Ela é mais uma triagem, ela não é definitivo, e a glicemia capilar ela é muito usada para pessoas que já sabem que tem diabetes, principalmente usada por pessoas com diabetes tipo 2, justamente para saber um controle, né? Por ser fácil de fazer, por a pessoa conseguir fazer sozinha na sua casa e ser mais acessível e mais barato que outros automonitoramento de glicemia. Para você saber se você tem excesso de açúcar no sangue, se você não tem diabetes, a melhor forma inicialmente é uma glicemia em jejum, e se você já tem diabetes, já sabe que tem diabetes, a melhor forma mais rápido é a glicemia capilar, certo? A glicemia de ponta de dedo. Claro que essa glicemia capilar não substitui acompanhamento médico, é só para você saber se você está com excesso de açúcar no sangue naquele momento. E o que a pessoa sente quando ela está com esse excesso de açúcar, certo? Essa glicemia alta, né? Essa hiperglicemia. Independente se a pessoa já sabe que é diabetes, que tem diabetes ou não, ela vai sentir basicamente os mesmos sintomas com esse excesso de açúcar, tá? Só que vai ser diferente em intensidade e a quantidade
desses sintomas de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão sentir 2 sintomas, outra 3, outra 1, então vai variar. O que a pessoa sente com esse excesso de açúcar? Os sintomas mais clássicos: muita sede, muita fome, ela começa a emagrecer e urina muito. Então, são os principais sintomas que o corpo está te sinalizando que você está com excesso de açúcar no sangue, certo? E quando acontece esses sintomas, é sinal que o corpo já está em parafusos. Ele já está muito sobrecarregado a ponto de estar pedindo socorro, porque ele está sinalizando para você que ele quer socorro. Entende? Então, esses sintomas é uma forma do corpo te dizer que não tá bem, que ele não tá bem, que tá acontecendo algo lá dentro que você não tá vendo. Então, muita sede, urina bastante, emagrece e sente muita fome. Esses sintomas, eu vou, no próximo vídeo, eu vou te explicar como ele acontece exatamente por dentro, para você entender, porque se você entende o que acontece por dentro, se você não tem diabetes, você evita que aconteça com você. Se você já tem diabetes tipo 2, você consegue controlar, você entendendo essa diabetes por dentro. E aí eu só vou dar um resumo de cada sintoma. A diabetes, a principal característica dela é esse excesso de açúcar no sangue, certo? Essa hiperglicemia. Quando esse açúcar está em excesso lá no sangue, lembrando que ele está em excesso por muito tempo, ele só foi aumentando aos poucos. Eu levo um tempo, eu levo anos para desenvolver diabetes. Então, eu levo um ano comendo excesso de açúcar e não gastando esse açúcar, não fazendo atividade física. Lembrando que eu estou falando aqui para pessoas com diabetes tipo 2. Eu tenho outros tipos de diabetes que são de outra natureza de surgimento, certo? Mas a pessoa com diabetes tipo 2, ela levou anos comendo em excesso, não fazendo atividade física, que a gente chama de uma diabetes de estilo de vida, e acumulou muito açúcar nesse sangue. Então esse sangue ele fica mais grosso, mais viscoso, pelo excesso de açúcar. Imagine você pegando um sangue lá e colocando açúcar. Imagine só. Aí você coloca açúcar, como vai ficar? É exatamente assim que fica o seu sangue. Ele fica em excesso ali, ele fica mais grosso. Então, ele não está funcionando dentro do parâmetro normal. Então, o seu sangue ali, naturalmente, ele tem outros nutrientes, mas a composição dele é água, células vermelhas, que dá a cor do sangue, e as células de defesa, né? E mais plaquetas, né? Então, é a composição do seu sangue. E ele é feito para circular. Você tem sangue da cabeça aos pés, circulando. Então, quando eu tenho excesso de açúcar ali, eu estou desregulando. Eu estou desregulando por muito tempo. E para você entender o porquê acontece essa sede, né? Você já colocou sal em alguma carne alguma vez? Ou em alguma coisa que levou à desidratação dessa carne, à desidratação desse objeto que você colocou esse sal? Quando você coloca aquele sal, parece que aquela carne ali perde água, certo? Então é um mecanismo do próprio corpo tentar equilibrar um meio que está bem concentrado e o outro meio que não está concentrado. No caso da pessoa que está com a glicose alta, está bem concentrado dentro do sangue. Está bem concentrado o açúcar no sangue, que você mede essa glicemia e dá alta. Então, você acaba sugando, para tentar compensar, sugando água. Quando você suga água, certo? Suga água, o teu organismo desidrata. Porque ele está tirando a água, a água está vindo de algum lugar, ela está vindo lá do meio das tuas células, que está circulando nas tuas células para o teu sangue.
E aí você desregula todo o teu organismo e com isso você sente mais sede, porque é como se você comesse uma comida com excesso de sal. Já comeu uma comida com excesso de sal e você sente muita sede? É a mesma coisa que está acontecendo com excesso de açúcar no seu sangue. Você vai sentir muita sede porque você está desidratando pelo excesso de açúcar que está sugando aquela água do teu corpo, certo? E quando ela suga isso, você sente mais sede, você está puxando mais água, né? Você está puxando água do teu organismo, você vai acabar urinando muito mais, também por esse mecanismo de desidratação e também porque você vai estar tomando mais água, certo? Então é dois mecanismos. É o mecanismo de desidratação, que esse açúcar está sugando a água do teu corpo, e também a questão de você estar ingerindo mais água. A fome, né? A fome, ela vai acontecer porque a principal fonte de energia do nosso corpo é o açúcar. E com o tempo, como o teu corpo foi exposto muito tempo a esse excesso de açúcar, o processo de absorção desse açúcar do corpo foi desregulado, que é o processo de resistência. A pessoa com diabetes tipo 2, ela fica com resistência à insulina. Então, aquele mecanismo de absorção de açúcar, onde a insulina tira o açúcar do sangue para jogar para as células, ela não está acontecendo. Então, é como se você não comesse. Você come, o organismo faz a parte da digestão, joga esse açúcar no sangue, só que ele não chega no lugar devido. Então fica como ele ficasse no meio do caminho, e ele fica no meio do caminho, que fica no sangue, que não é para ficar, e não chega no final, que é satisfazer as tuas células, para gerar energia. Então fica como você não comesse. E aí você sente mais fome, você come um pouquinho e você sente mais fome. E aí tem outro mecanismo compensatório da questão da fome devido à insulina e esse excesso de açúcar que no próximo vídeo eu abordo. E aí com isso, como essa energia não chega no final, você emagrece, você vai perdendo massa muscular pelo esse excesso de açúcar em si. Primeiro porque ele não chega no ponto principal dentro das células para gerar essa energia. E também o organismo tenta compensar, então ele acaba consumindo esse músculo também para gerar energia, certo? Então, são os 4 sintomas clássicos da pessoa com diabetes, que é sede intensa, urina bastante, sente muita fome e também emagrece. Emagrece sem motivo. Então, são os 4 sintomas clássicos. E acontece outros? Acontece, todos devido a esse excesso de açúcar no sangue, certo? Então, por hoje, em relação a esses sintomas, a gente fica por aqui. Aí eu vou te mostrar como o enfermeiro vai te ajudar a diminuir essa glicose no sangue e a diminuir também esses sintomas, tá? E no próximo vídeo eu vou destrinchar como acontece esses sintomas por dentro do seu corpo, para você entender e decidir se você quer ter diabetes, caso você não tenha, ou se você quer controlar diabetes tipo 2, caso você já esteja diagnosticado com diabetes tipo 2, certo? Como enfermeiro, ele pode te ajudar diminuindo esse açúcar no sangue e diminuindo os sintomas. O enfermeiro vai te ajudar numa parte chamada de um GPS de glicemia, certo? Ele vai te conduzir nesse GPS, te ensinando como verificar essa glicemia e como no teu dia a dia, como você pode diminuir, certo? Através do mapa de glicemia e de uma educação em diabetes, que a gente chama, né? Fazendo um plano de ação de enfermagem olhando para a sua necessidade, tá? Então ele consegue te ajudar
bastante. Claro que não é só o enfermeiro que atua na atenção da pessoa com diabetes. Quem vai prescrever medicação é o médico, quem vai prescrever alimentação é o nutricionista, mas o enfermeiro vai te ajudar nesse gerenciamento mais eficaz da diabetes, construindo o teu mapa. Como ele vai fazer isso? Ele vai te ensinar a verificar essa glicemia, ele vai te ensinar a estabelecer metas de quanto tem que diminuir, e estabelecendo essas metas, esses objetivos de quanto tem que diminuir por semana, por mês, por exemplo, adequando aos seus desejos, às suas vontades, certo? Às suas necessidades. Não como uma coisa, como uma receita de bolo. Você tem que não comer isso, você tem que não fazer isso, você tem que não fazer isso. Não. Se você já recebeu uma lista de não pode, eu tenho certeza que não funcionou. Que não funcionou. Por quê? Nós somos seres humanos, a gente faz uma semana, na outra semana a gente não consegue fazer e volta ao triplo do que a gente era. Por exemplo, se você vem com uma lista cheia de não pode, né? Eu não posso comer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que diminuir minha cintura, volte aqui com a cintura de 80, volte aqui com essa glicose abaixo de 150, mas o enfermeiro ele vai te ensinar como fazer isso no passo a passo, ensinando a verificar a tua glicemia, te ensinando a olhar o teu GPS de glicemia, esse teu mapa glicêmico, de acordo com os teus hábitos, e é transformador isso porque você vai passo a passo sem sofrimento. Então isso te dá mais chance de diminuir essa glicemia, diminuir essa diabetes para sempre. Entende? Sem ficar naquele efeito sanfona de aumenta demais e aí eu restringo tanto. Claro que se eu restringir tanto, eu vou diminuir. Só que daqui a pouco eu não aguento ficar com muita restrição porque eu não tive um passo a passo de mudança. E com isso, quando eu vou aprendendo a diminuir essa glicemia do meu dia a dia, entendendo a minha alimentação, entendendo a minha atividade física, entendendo as medicações que eu tenho que tomar e colocando ali num passo a passo, que o enfermeiro ele vai te ajudar nisso, eu vou diminuindo os sintomas. O enfermeiro ele te ajuda a diminuir os sintomas porque vai diminuindo essa glicemia. E se você tiver um plano de enfermagem bem feito, você executando as orientações que forem dadas e você participando dessas orientações, dentro de 30 dias você tem uma diferença você pode ter uma diferença de glicemia, por exemplo, de 250 para uma glicemia de 130, por exemplo, pós-refeição. Ele é possível. Claro que não é fácil, certo? Precisa de muito comprometimento, mas você junto com seu enfermeiro consegue ir passo a passo com isso, certo? Quando eu digo passo a passo e você participando entendendo a sua alimentação, de como você gosta de se alimentar, e o enfermeiro faz a educação em diabetes para você entender o que você está comendo. Lembrando, quem vai prescrever é o nutricionista, tá? Mas você precisa entender o que você está se alimentando ali. Se você trabalha, se você não trabalha, se você tem filhos, se você já faz atividade física, se você não faz, que medicações você toma, que horário você toma. Então, ele é um conjunto de pontos que o enfermeiro junto com você, certo? Vão avançando ponto a ponto. Só que esse avançar de ponto a ponto é que faz a diferença. Ele faz você não regredir para uma glicemia de 300, por exemplo, de 250. Ele faz você manter um controle de glicemia para sempre na sua vida. E quando acontecer algum descontrole, você sabe exatamente voltar para o controle sem sofrimento, sem aquele peso de doença. Então, se você não tem diabetes e tem
tem uma alimentação desregrada, com excesso de açúcar, né? Vamos lá, excesso de açúcar. Muita macarronada, muito macarrão, muito arroz, muito bolo, muito refrigerante. Se eu terminei de almoçar, eu já tomo um sorvete, já como um lanche, uma coxinha, já como um refrigerante, já como um hambúrguer. Tudo que vem o açúcar refinado, né? Se eu tenho um excesso alimentar no dia, por exemplo, vamos lá, um excesso alimentar. Eu pego e tomo um café com pão, um bolo e um suco de laranja. Tomei só açúcar. Aí eu venho eu lancho um pastel com Coca-Cola, só açúcar. Eu vou almoçar, eu coloquei até uma saladinha, um bife, por exemplo, né? Um bife, por exemplo, mas eu coloquei bastante arroz, né? Ou almocei uma macarronada. Já só açúcar. Eu lanchei uma pizza. Aí de noite eu comi um hambúrguer, né? Claro que tinha aquela carne do hambúrguer, mas eu comi um hambúrguer com Coca-Cola também. Então, isso é um exemplo de alimentação praticamente só açúcar, o dia inteiro. E aí, claro que às vezes você não vai comer isso todo dia, mas se você começar a prestar atenção que a sua alimentação do café da manhã ao jantar tem excesso de açúcar, certo? Você fique atento. Aí, se nessa alimentação você tiver uma circunferência abdominal mais elevada, certo? Se você for mais feminino e tiver acima de 88, por exemplo, e se você for masculino, se tiver acima de 102, acenda uma luz vermelha aí e vá fazer o exame de glicemia. Procura um atendimento médico para fazer um check-up dentro disso, o exame de glicemia para verificar. E já comece a uma reeducação alimentar comendo o que você gosta. Você não precisa comer o que você não gosta. É só aprender a fazer misturas alimentares. E se você já tem o diagnóstico de diabetes, busque profissionais de atenção à diabetes, né? O SUS tem excelentes equipes. Busque um enfermeiro para te ajudar nesse mapa de transformação, para construir teu mapa de glicemia, o teu GPS de glicemia, o que vai te indicar o caminho, se você está no caminho certo ou não. E viva a sua vida, né? Então, a diabetes, ela só é um atropelo no caminho, caso você tenha. Você controla a diabetes, você mantém essa glicemia dentro de uma curva controlada e você vive a sua vida, entende? Não é para você viver a diabetes, é para você viver a sua vida, é para você realizar os seus sonhos, os seus desejos de família, financeiros, realizar os seus sonhos, né? Porque Deus te fez para viver o melhor desta terra. A diabetes é só um atropelo. E se você aprender a lidar com ela, você aprender a controlar, sem sacrifício, sem sacrificar a sua vida, sem que ela torne um peso, ela fica lá no cantinho dela, certo? Bem controlada, e você vive a sua vida. Você vive o melhor desta terra que Deus te presenteou para viver, né? E acredite, né? Deus te fez para viver o melhor desta terra. Então, no próximo vídeo, a gente vai trazer desse diabetes por dentro, de você entender como acontece por dentro exatamente esses sintomas. Você entendendo esses sintomas vão te ajudar tanto você a identificar se você tem diabetes, e se você precisa de ajuda nesse diagnóstico, também vão te ajudar a você a decidir a não ter diabetes. Nesses vídeos dá para você decidir a não ter diabetes, é uma questão de decisão mesmo. E se você já tem um diagnóstico, dá para você decidir se você quer controlar a diabetes e viver a sua vida e não viver a doença, certo? Então, até o próximo vídeo.